A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntando, osso com osso. Algumas versões dizem, ossos cada um em seu lugar. Olhei os ossos, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha, desce os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu. Fomos exterminados. Por isso, profetize-lhes e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor: ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Pode se assentar, igreja. Domingo passado eu assisti no culto online e a palavra de domingo falou muito ao meu coração. E quando terminou eu falei: Deus, agora é a minha vez, sábado. O Senhor precisa descer ao meu coração uma palavra nova, porque a que eu já tinha estudado não vai ser mais. Então eu preciso de algo que venha de encontro no dia que o Senhor quer falar. E no domingo Deus soprou assim na minha mente: vale de ossos secos. Eu falei assim: Deus, mas falar de vale de ossos secos para os adolescentes? Daí Deus falou: minha filha, você não me perguntou? Eu estou te respondendo. Vai falar de vale de ossos secos. Eu falei: tá bom, né, Deus? Porque assim, quando eu era adolescente, eu vou trazer um pouco do meu testemunho da adolescência. Eu cresci dentro do ambiente da igreja. Eu era uma criança, né? Lá nos meus 9 anos eu comecei a louvar o Senhor. Também era muito tímida, ainda sou um pouco, mas eu tento, né? Dar uma disfarçada. E quando eu era criança eu era muito tímida. Mas alguém descobriu que a minha voz dava para louvar. E falou assim: Priscila, você vai fazer solo. E aí na infância eu já comecei a fazer solo no meio das crianças. E na minha adolescência eu comecei a participar de todos os corais. Coral de circo de oração, coral misto, back vocal. Eu participava de tudo que tinha na igreja. Eu sempre queria estar participando de todas as coisas. Só que nesse participar de tudo, ainda na minha adolescência, eu buscava ter um encontro. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo, mas eu não entendia muito bem. E na fase da adolescência, é uma fase que a criança está no meio termo. A criança está entre ser criança e entre ser adulto. Então, ela está ali no meio termo, por isso que gera tanta confusão. E eu sempre fui uma adolescente muito confusa. Sempre fui. Só que Deus queria me usar da mesma forma. E na minha adolescência e infância, Deus já profetizava. E eu olhava e falava assim: Deus, mas olha a minha timidez. Olha o jeito que eu falo tudo errado. E às vezes, quando eu ia louvar na frente da igreja, eu cantava tudo errado. Saía e eu ficava perdida, e a timidez, a ansiedade, tudo tomava conta porque eu não sabia como lidar com aquilo. E a adolescência é isso, tem sentimentos dentro da gente que às vezes a gente não vai conseguir lidar. E até mesmo na fase adulta, hoje eu adulto, porque na minha adolescência, irmãos, eu achava que eu tinha problemas, né? E os meus problemas é porque os meus pais não tinham uma condição de me dar aquilo que era na época a moda. Na época estava surgindo os celulares, então Motorola de abrir e fechar, aqueles tijolinhos, era o celular da moda. E eu falava que eu queria um celular na minha adolescência, né, e para jogar o joguinho da cobra, que era top naquela época. Hoje são outras coisas, né, muito além, né, e naquela época eu queria muito, mas meus pais não tinham condições. Então as minhas preocupações eram coisas materiais, eram coisas pequenas. Hoje na fase adulta eu tenho outras, porque eu sou mãe, eu cuido da minha sogra, cuido do meu esposo, tenho uma casa a se zelar. Então, as minhas preocupações, hoje eu sei o que é uma preocupação. Na minha adolescência eu não sabia.
Mas você fala, Priscila, e a palavra? O que a palavra de Deus quer dizer sobre o vale de ossos secos? O vale de ossos secos, aqui ele fala que Ezequiel ele foi levado pelo Espírito do Senhor numa visão. E Deus colocou ele na frente de praticamente um cemitério, um lugar sem esperança. E quando ele fala que no meio de um vale, o vale ele é situado entre as montanhas, ou seja, não é lá no alto da montanha. Ela é no meio, perto de rios, mas lá é seco, não tem nada. É entre as montanhas. E ali Deus levou Ezequiel numa visão. E havia muitos ossos secos. O que quer dizer seco? Seco é sem vida, seco é sem água. Seco, quando a gente está com a boca seca, a gente tem sede. E Deus levou ali Ezequiel no vale de ossos secos. E eles não estavam só secos, eles estavam sequíssimos. E o que quer dizer sequíssimos? Há muito tempo. Sequíssimos querem dizer há tempo, o tempo. Sequíssimos, ele está se referindo a bastante tempo. Sede, há bastante tempo. Sem vida, há bastante tempo. Sem esperança, há bastante tempo. E o que eu trago dessa palavra para o tempo atual que a gente está vivendo? A gente está vivendo num tempo de cemitério, onde muitas igrejas têm perdido a esperança, por não verem mais os adolescentes, por não verem mais os jovens, por não verem mais o círculo de oração. Na minha época, era de 40 a 60, entre jovens e adolescentes, tudo junto. Enchia. Era coisa grande que você não sabia nem quem era você. Também no meio de tudo, esses 40, 50, 60, tinha aqueles que estavam desesperados buscando a Deus, mas tinha aqueles que precisavam um pouquinho de mais de ajuda. E eu era aquela, como eu disse, adolescente confusa. Eu me achava a mais feia. E isso, essa baixa autoestima e não confiar naquilo que Deus tinha para mim, no que Ele me fazia ser, me fez eu cometer muitas coisas erradas na minha adolescência. E daí você fala, como que a Priscila veio parar, chegar no culto de adolescente? Eu falo para Deus, e para vocês, que a maior dificuldade que eu tive na minha vida foi a adolescência. Foi a adolescência, porque eu não me achava capaz de um dia construir uma família, eu não achava que um dia eu ia casar, que eu ia ter um filho. Eu não tinha essa perspectiva de vida. Eu não tinha um futuro para mim. Eu só pensava naqueles problemas que eu tinha naquele momento. Porque tal pessoa tinha um cabelo mais liso que eu, o meu cabelo era ruim. Tal pessoa tinha uma roupa melhor que eu, um sapato melhor que eu. E eu ficava naqueles pequenos problemas, sabe? Tentando falar para Deus, Deus, porque o Senhor... Eu queria ter algo a mais, porque só é reconhecido e visto quem tem essas coisas. Porque eu vivia num ambiente muito cheio. E o que eu quero dizer para vocês é que vocês amem, não importa se é o mais simples, se é o que para você aparentemente, porque a visão de cada um é diferente do outro. O que é bonito talvez para você é feio para o outro. E o que é feio para o outro é bonito para aquele. E assim vai, Deus faz as coisas conforme Ele quer. E assim, voltando à palavra, Ezequiel, Deus disse para Ezequiel, o Senhor disse, homem mortal, será que podem viver esses ossos, ter vida de novo? E Ezequiel, que não era bobo, falou assim, Senhor, só tu sabes se podem ou não. Porque na nossa visão, se a gente vê, parece que a pandemia não vai acabar. Parece que isso nunca vai ter fim. Mas e se Deus perguntasse para vocês hoje, vocês creem que essa igreja vai encher de novo? Vocês creem? Deus dizendo para vocês creem que eu posso soprar o vento da vida e começar a avivar, a encher os corações desta região, do Brasil, não só dessa região, porque a gente tem que ver além, porque fé isso é ver as coisas que a gente não enxerga, apalpável, é ver aquilo que ninguém vê. E a palavra de Deus, ela fala assim, profetiza para esses ossos,
Deus dizendo para Ezequiel, você tem que profetizar. E Ezequiel era o quê? O que Ezequiel era? Quem sabe falar? A mim. Os adolescentes sabem quem que era Ezequiel? O que ele fazia? Alguém sabe? Ezequiel, ele era o quê? Profeta. E o que Deus falou para ele fazer? Profetizar. Essa era a função dele. Talvez muitos adolescentes perguntam, tá, Senhor, mas eu não sei o que eu faço, porque quando eu falo lá na frente eu me embaralho tudo, eu não sei o que falar, as palavras fogem, tudo some. Quando eu vou cantar, eu erro a letra, eu desafino. Mas Deus quer revelar algo no teu coração. E Ele só pode revelar para você. E Deus já sabe desde o ventre da sua mãe o que Ele te escolheu para ser, se é profeta, se é um músico, se é um pregador. Eu, na minha mente pequena de adolescência, eu achava que eu ia só louvar. Eu nunca imaginava que eu ia pregar. Nunca, nunca, nunca. Porque quando as pessoas vão falar comigo pessoalmente, eu fico... foge as palavras. Eu gaguejo. Eu deixo a ansiedade, às vezes, tomar conta de mim. E eu fico tentando falar e, às vezes, não sai nada. Ou eu tento puxar assunto e eu não sei o que falar. Então, como que pode uma pessoa que, quando as pessoas chegam para falar, foge as palavras, mas quando vem aqui, Deus começa a falar? É Deus, porque de mim eu não tenho nada. De mim eu não tenho nada. Talvez você pensando no teu íntimo do teu coração, Deus, mas eu não tenho nada. Mas Deus fala, você tem a minha presença. Você tem a vida que eu te dei, que eu soprei nas tuas narinas. E aqui a palavra de Deus, ela fala, eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Esse tempo, esse mês, eu comecei a ter muitas dificuldades. E eu sempre falo que às vezes eu tenho muitas dificuldades, é real. Ansiedade é uma coisa incontrolável às vezes, né? E eu imagino para adolescentes, sim, para gente que é adulto, já é difícil ficar sem participar da igreja, sem participar de alguma coisa. Imagine para os adolescentes. Mas eu quero dizer que quando você se sentir assim como um morto, porque aqui a palavra de Deus fala que as pessoas, que Israel, naquele tempo, eles se sentiam abandonados. E até domingo passado eu me senti assim, abandonada. Eu orei no domingo de dia, eu falei, Cristiano, vamos fazer uma oração. O Zion dormiu, o meu nenê. Falei, vamos fazer uma oração. E eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei tudo, eu chorei. Eu falei, Senhor, eu estou me sentindo abandonada. E a nação de Israel se sentia assim, abandonado, sem esperança. Mas o que Deus falou no domingo? Porque Ele ouve a tua oração. Quando você, adolescente, se sentir abandonado, às vezes você tem tanto para falar, mas ninguém quer te ouvir. Saiba que Deus, Ele está com o ouvido para te ouvir, para te colher e para te mostrar aquilo que Ele quer de você. E aqui a palavra fala, enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento e diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções soprar sobre esses corpos mortos. Porque ele começou a profetizar, o corpo foi transformado
Eles se colocaram de pé, mas não havia vida, não havia respiração para eles poderem respirar. E assim como Deus ordenou, Ezequiel foi profetizando. E a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram em pé. E havia tanta gente que dava para formar um exército. Ei, quando Deus te levantar, e assim você ouvir o soprar do vento no seu coração, no vento na sua mente, do Espírito Santo, não vai se erguer só um, mas vai se erguer um exército poderoso, firme, unido. E é isso que Deus quer. Deus não quer só um, Deus quer um exército. E o que Ezequiel tinha que fazer? Profetizar. E o que você tem que fazer? É para cantar, canta. É para pregar, prega. É para tocar um instrumento, toca. É para estudar alguma coisa que vai ajudar alguém, estuda. Hoje, a adolescência, ela está com muitas redes sociais, muitas distrações. Uma delas, TikTok. Quem tem TikTok aqui dos adolescentes? Eu quero saber. Tem os dois, ó. Tem gente que tá com vergonha de falar que eu sei. Quem conhece TikTok aqui? Vocês sabem o que significa a palavra TikTok? Ó, ela tem, mas não sabe o que significa. Eu também não sabia. E aí eu fui pesquisar, mas eu fiquei raciocinando. TikTok. Relógio. Tempo. Quem lembra daqueles relógios antigos? A minha avó tinha um. Que tinha de madeira, assim, que às vezes saía até uns bichinhos. Ou aqueles que tinham uma floresta, uma noite, assim, com uma lua. E quando eu era na minha adolescência, eu dormia junto com ela. E eu ficava olhando, imaginando as coisas de Deus, assim, olhando. E tem essa rede social, TikTok. Eu entrei no TikTok e eu gosto de fazer... Eu tenho essa parte da adolescência ainda inflamada no meu coração. E eu comecei a fazer umas brincadeiras, né? Só que aquilo foi me incomodando porque começou a tirar o meu TikTok, meu tempo. TikTok significa tempo. Porque às vezes você entra no TikTok e ele rouba todo o seu tempo, né? TikTok. E eu falei, não, Deus, isso não é para mim. Eu não estou julgando os adolescentes por terem o TikTok. Mas o TikTok, eles fizeram uma sexualização da adolescência. Eles estão tirando toda a essência dos adolescentes. Porque se você entra dentro do TikTok, você vê a menina lá, né, se mostrando. Que menina que não quer ser perfeita, formosa, ter o corpo perfeito, ter o cabelo perfeito, ter o rosto perfeito. E aí quando ela se olha no espelho, ela fala, quem sou eu? Olha tantas meninas bonitas lá, mas quem sou eu? O piá descolado do TikTok, que fala tudo descolado, e aí os nossos adolescentes se olham no espelho e falam, quem sou eu? Que carisma que eu tenho? O que eu sou? Mas eu quero dizer que, diferente de todos eles, você é filho de Deus. Você tem essência. A essência que o mundo não tem. Porque eles estão lá tentando mostrar algo que a realidade não mostra. A realidade não mostra eles chorando. A realidade não mostra muitas vezes eles sendo abusados. E não é só menina que é abusada, meninos são abusados. Lá não mostra
a família destruída. Lá não mostra pais batendo em seus filhos, espancando, judiando. Lá não mostra essas coisas. Mas há uma vida atrás de tudo isso. E eu quero dizer para você, adolescente, que se for para você entrar nisso, entre, não para se parecer com eles, mas para se parecer aquilo que Deus chamou você para ser. Instagram, uma rede social que eu gosto muito, mas também tira o meu tempo. Instagram, uma rede que você olha a cada foto, mostra segundos, parece uma vida perfeita, todo mundo está melhor que você. O que gera ansiedade? Eu descobri que o que me gera ansiedade muitas vezes é o Instagram. Porque eu me sinto às vezes que eu tô para trás. Que eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter. Todo mundo no jet ski, todo mundo na praia, todo mundo não sei aonde. E aí você se pergunta, mas eu tô vendo todo mundo morrer à minha volta, como que essas pessoas estão lá? E aí, uns choram daqui, outros sorriem de lá, as blogueiras tudo viajando para tudo quanto é lugar. E você fala, Deus, eu quero essa vida. Muitos adolescentes falam isso. Porque na minha adolescência, na minha perspectiva de adolescente, eu queria coisas que eu via ali no meu ambiente. Imagine hoje que a gente tem tantas redes sociais para você ver o imaginável e inimaginável. E os adolescentes, eles se alimentam disso. Mas eu quero convidar você, adolescente, para pedir, ou para pedir para o seu pai ou para sua mãe, ou até mesmo para baixar no celular, os adolescentes que tiverem celular, livros. Livros de cristão, Bíblia. Livros, se alimentem de livros que podem ajudar vocês a se encontrarem naquilo que vocês são. Eu li bastante, alguns, né? Bastante não, daí eu tô mentindo, Deus me perdoa. Mas alguns livros eu tive, que eu li, Carta de Deus para Jovens, é um livro muito antigo, que na minha adolescência eu pedi para minha mãe. A Bíblia, o livro mais importante que todo mundo já tem, que os adolescentes já têm e devem ler. E aí na minha adolescência, às vezes eu li e ficava, não estou entendendo nada, Deus. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu li e falava, Deus, eu não estou entendendo nada desse negócio. Deixa para lá. Ou quando eu começava a ler, me dava um sono, assim, eu estava capotando, assim, dormindo. Mas insista, persista em ler a Bíblia. Persista. Voltando. No final ali Deus diz, eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado. Porque às vezes essas coisas nos fazem morrer. Morrer espiritualmente. Morre a esperança. Morre a esperança. Morre aquilo que a gente acredita em Deus. Ainda mais neste tempo que a gente está, morre a nossa alegria de viver. Não há esperança, não há união. A gente vê no cenário atual, a gente não entende. E a gente anda como morto. A gente não consegue entender, a gente começa a perder as esperanças. E o medo começa a tomar conta do nosso coração. Pelas notícias que estamos vivenciando. E eu penso assim, se eu que sou adulta tenho medo de perder os meus pais, imagine para um adolescente que está tentando se fortalecer, criar somente, perder um pai. Eu não sei se todos têm os pais aqui, ou se são criados pela avó, eu não sei. Mas imagine o medo
a angústia e que isso nos traz, o desespero de pensar que talvez possamos perder a nossa avó, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão. Isso nos traz a desesperança. Será que há algo de bom? Não dá mais para sair livremente sem uma máscara? Isso começa a gerar um desespero, uma ansiedade, algo que é incontrolável. E parece que a gente está andando como morto. Quem sou eu? Aonde eu estou? Por que eu nasci? Por que Deus fez eu nascer? E aqui fala que Israel, eles estavam sem esperança. Mas Deus é aquele que sopra, que faz viver tudo que está morto. Sonhos, não há nada impossível para Deus. Aqui fala que eles estavam mortos, não havia vida, estavam secos, mas Deus, pelo profeta Ezequiel, porque ele profetizou, ele foi usado por Deus, Deus queria usar ele. Deus podia levantar e falar assim: revivam esses ossos. Na frente, só Ezequiel só assistir, mas Deus não quer isso. Deus queria que Ezequiel participasse. Ele é filho de Deus. E ele queria mostrar que você sendo filho, ele quer mostrar que você sendo filho, você como filho, pode todas as coisas naquele que te fortalece. Todas as coisas, não são só algumas coisas, são todas as coisas. Deus chamou cada um para um propósito. Aos meus 18 anos, testemunhando, trazendo meu testemunho, e toda a minha adolescência, embaraçada, nos meus 18 anos, um dia eu 17 anos eu trabalhando. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a conhecer algumas pessoas, conhecer um pouquinho mais, né, da cidade. Eu trabalhava ali no centro. Eu conheci algumas pessoas. E aí Deus fazia assim, tocava no meu coração: para tal você vai dar a Bíblia. Eu pegava meu salário, ia lá e comprava uma Bíblia e dava. Eu tinha 17 anos. E foram várias Bíblias que eu dei. Às vezes, meu marido fica até bravo, porque às vezes também, quando eu trabalhei casada com ele, às vezes eu falo: amor, essa Bíblia aqui, já que você não está lendo, eu vou dar para uma pessoa lá no serviço. E ele falava: meu Deus, ainda bem que tem outras Bíblias. E eu sempre fui assim, se Deus tocava no meu coração para dar uma Bíblia, eu tinha que ir lá e dar a melhor, não, nunca pior, sabe? Sempre a melhor. Porque é assim que Deus faz. Se Deus nos dá o melhor, a gente não tem que dar para o outro o pior, a gente tem que dar o melhor. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Amar é você querer o melhor para o teu próximo. Então, eu pegava o meu melhor e dava para aquelas pessoas. Se ela se convertia ou não, eu não sei. E nos meus 17 anos, um dia eu cansada, triste com as coisas do mundo, com as coisas do mundo não, com as coisas da minha cabeça, eu falei: Deus, toda a minha vida, eu passei a minha vida inteira dentro de uma igreja, fazendo tudo o que o Senhor me fez, me chamou para fazer, cantar em todos os corais, fazer tudo. Conheci tanta gente, mas Deus, eu nunca senti a tua presença de verdade, eu nunca tive um encontro contigo. Eu me sinto como morta, Deus, porque viver numa igreja, tantos vivem, mas eu não quero
só viver, eu quero experimentar daquilo que eles experimentam. Porque eu cresci, Senhor, sabendo da tua palavra, lendo os teus ensinamentos, tendo todo o conhecimento. Era uma criança que ganhava os brindes da escola dominical quando tinha na época as gincanas. E eu falei para Deus, Deus, eu fiz tudo isso, mas o Senhor eu não conheço. Quem és tu, Jesus, para mim? E eu comecei naquela fase, entrar ser adulta, a compreender que eu não tinha tido encontro com Cristo, que eu não tinha experimentado algo a mais da presença dele. E eu fiz aquela oração no sótão do serviço, sentada, eu não ajoelhei, eu sentei. Falei, Deus, o Senhor precisa tocar no meu coração, porque senão, Senhor, eu vou sair da tua casa, eu vou sair da tua presença e eu quero conhecer o mundo, eu quero beber, eu quero fazer tudo que o mundo tem para me oferecer. E eu revoltada, eu estava muito revoltada. E aqui a nação, ela estava revoltada, ela não queria ouvir. E eu estava revoltada, já não queria mais ouvir. Até que um dia meu pai falou, vamos lá para Santa Catarina, na casa dos teus tios e tal. E eu fui, foi assim muito rápido. E quando Deus quer falar com você, Ele te leva. Pode ser às vezes perto, mas se ali não tiver ninguém disponível para Ele usar, Ele vai te levar para longe. E naquele dia a gente foi. E eu tinha acabado de completar 18 anos. E eu revoltada, cheguei naquele culto, né? Meu tio falou, vamos no culto dos jovens. E eu fui, sentei no último banco. Não, no último não. No segundo banco, assim. E aí, o pregador, simples. Eu me lembro que quando eu sentei no segundo banco, dava para ver bem ele. E ainda no meu pensamento eu falei assim, meu Deus, esse homem está tudo sujo, pecando. Julguei a aparência. Pequei. Mas Deus, Ele é tão misericordioso. Ele te ama tanto. Tanto. Porque às vezes fala, Senhor, eu não mereço que o Senhor me ame desse jeito, porque eu sou uma humana falha, eu erro, mas o Senhor ainda consegue me amar. E eu olhei, e aí aquele irmão começou a pregar, e a palavra dele era diferente. E ele veio com o dedo apontado para mim, e eu falei, meu Deus, vai revelar o que eu pensei. Falei, vai revelar tudo que eu pensei dele. Agora, Deus vai me castigar. Mas Deus não ama desse jeito. Deus te ama tanto. E aquele homem falou assim, você louva? Eu falei assim, louvo. Ele falou assim, mas você não vai só louvar, você vai pregar. Eu, hã? Eu fiquei, esse homem tá doido. Daí ele falou assim, Deus está me mostrando. E começou a falar tudo. E naquele dia, mesmo eu não querendo, mesmo com toda a minha rebeldia, não querendo obedecer, Deus me abraçou. E falou assim, dos meus braços, filha, você não sai. E é assim que Deus faz com você, adolescente, porque vai haver momentos que você vai pensar, talvez não agora, mas você vai pensar, eu quero ser como eles, estou cansado de ser zombado, estou cansado de darem risada de mim, de me desprezarem, estou cansado. Vou para onde me aceitam,
que o mundo faz, ele te aceita. Mas quando você está lá no chão, no buraco, todo mundo some, não fica ninguém. Não tem amigo, não tem ninguém. Às vezes Deus tem misericórdia sobre os teus pais. É os teus pais que vão te abraçar e vão falar: filho, vem, eu te ajudo, eu te acolho, eu te abraço, vamos, eu te ajudo. E Deus, com sua poderosa mão, abraça. Abraça. Abraça você. Abraça as suas incertezas. Abraça as suas ansiedades. Abraça as suas angústias. Ele te abraça e ele te dá vida. Assim, você achando que está morto, porque naquele dia eu achava que iria ganhar a vida, mas eu estava morta. Mas naquele dia, quando aquele irmão simples, que eu julguei pela aparência, me falou tudo e mais um pouco do que Deus estava descendo naquele dia, eu me senti envergonhada, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos envergonha. Porque às vezes mesmo, quando a gente quer rejeitar o amor de Deus, ele nos envolve. Ele nos envolve. Jeremias, ele foi zombado, foi chicoteado. Se você quiser ler depois em casa, Jeremias 20. Jeremias foi tão zombado. Jeremias, ele foi chicoteado. E ele fala assim... Ele falou assim: mas se eu digo... Porque o sentimento dele era rejeitar, não vou falar mais de Deus, não quero mais saber desse negócio de ser crente, não quero mais saber desse negócio que os meus pais estão me levando na igreja, não quero. E aí ele fala assim, Jeremias fala assim: não mencionarei nem mais falarei em seu nome, mas é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto de tentá-lo contê-lo. Já não posso mais. Quando eu senti a presença de Deus, aos meus 18 anos, que eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Logo após que eu voltei para Curitiba, lá na congregação do Passaúna, eu fui batizada naquele lugar e eu tive um encontro com Jesus Cristo. E a partir daquele dia eu falei: Deus, passe o que passar, passe a humilhação, passe o desprezo, passe todas as diversidades sozinha ou com muitas pessoas, eu não vou desistir de ti. Eu não vou desistir. E todas as vezes que eu falava assim: Deus, eu não vou mais falar, eu não vou mais cantar. Quando eu entrei nessa igreja, eu falei: Deus, ó, eu vou ficar bem, ó, quietinha no meu canto, tô grávida, eu vou ficar, ó, ninguém vai saber que eu canto nada. E daí eu vinha só nos cultos de quinta-feira. As irmãs do círculo de oração são as que mais me conhecem. E eu vinha e falava: vou cantar só nos cultos de quinta-feira e ninguém vai saber quem eu sou. Até que um dia o irmão ali chegou pro meu esposo e ele falou assim: não, irmão, quando quiser convidar ela para pregar... Eu falei: cala a boca. Falei: fica quieto. Não era pra você falar. Eu não quero mais. E aí... aquilo eu tentando conter, mas daí Deus tocava assim: hoje você vai louvar. Eu falava: não. Aí Deus falava: vai sim. Aí eu chegava aqui no culto de quinta-feira e sabe, e falava: ai, vou cantar, vou louvar. E aí eu louvava, porque eu tentava conter o Espírito Santo de Deus, mas ele é mais forte. Ele, quando vem, ele nos incendeia, ele nos constrange. A gente pode até tentar conter,
Como muitas vezes eu tentei conter o Espírito Santo de Deus, mas eu não consegui. E muitas vezes fui até zombada, falavam, certo, né, no pensamento dessas pessoas. Ah, aquilo é encenação, aquilo não é de Deus, quer se aparecer. Mas o tempo de Deus, e Deus, Ele testifica. Eu não estou aqui para minha glória, foi Deus que me chamou. E é assim, adolescente. Talvez você não tenha uma perspectiva de futuro. Ache que sua vida vai ser sempre assim, mas as coisas vão começar a mudar. E Deus me colocou essa palavra vale de ossos secos, dizendo que tem algo novo, algo vivo, esperança. E quando você se disponibilizar para ser usado por Ele, Ele não vai só levantar uma pessoa, mas Ele vai levantar um exército. Um exército de adolescentes, um exército de jovens, um exército de obreiros, um exército de músicos, um exército de membros, um exército de pessoas, não pessoas doentes, mas pessoas curadas, transformadas, cheias de esperança. E no tempo ele dirá: abrace. Abrace. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Para você, idoso ou idosa que está acompanhando. Porque muitas mães de oração me adotaram na minha adolescência. Os líderes colocavam o nome de cada adolescente. E eles entregavam para as irmãs mais anciãs e pediam para elas adotar. E eu vinha muitas mulheres ao decorrer do tempo, e eu me lembro muito bem quem são essas irmãs, que falavam: eu sou sua mãe de oração, eu estou orando por você. É isso que você tem que fazer. Porque tem pessoas que na sua consciência, no seu ver, elas julgam, às vezes a aparência, julgam a limitação de adolescente, julgam as suas confusões, mas elas não falam assim: não, eu vou orar. E é isso que Deus está te convidando para fazer. Adote um adolescente, adote um jovem, orem, chame eles para perto, porque às vezes eles não têm nada para falar, mas conte as suas histórias, as suas experiências com Deus. Minha infância eu passei com a minha avó e ela me ensinou a orar. Ela me levava nos cultos do círculo de oração. Ela me levava nos encontros com as irmãs. Tinha vezes que eu dobrava o joelho, irmã. Criança, eu dormia assim de joelho dobrado. E às vezes, quando eu acordava, todas as irmãs conversando. E eu, meu Deus, que vergonha. Eu já criança, eu tinha vergonha. E eu falava: meu Deus, que vergonha, eu estou dormindo, não orando. E elas perceberam. Então, talvez, às vezes, elas não me julgaram, elas só: ai, você dormiu, filha? E é assim. Não venha com uma palavra de tropeço para matar, mas venha com uma palavra de esperança, de vida, para dar vida, algo novo. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Irmãos, tem um CD aí em cima, Priscila, número 3. Eu orei para Deus e falei: Deus, eu quero que o Senhor toque nos adolescentes e que eles me entendam. E eu trouxe aqui essa palavra vale de ossos secos para dizer para você que não importa qual sonho morreu, não importa se te falta esperança, porque muitas vezes nesta pandemia para mim faltou, mas Deus soprou a vida de novo em mim. Deus soprou a esperança em mim. Eu estava como um vale de ossos secos, sem perspectiva. Mas hoje eu quero convidar você para louvar junto comigo, para
Deus visitar o teu coração, para você ter esse encontro com Ele. Vem nos visitar hoje aqui. Queremos conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem nos visitar hoje aqui. Tua igreja precisa mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito